Depois, em 82, se não me engano, o Franco Montoro oficializou os cartórios, né? Quer dizer, ele oficializou o judiciário, quer dizer, tirou dos cartórios. Então, por exemplo, nós tínhamos o cartório em Palmital, todos no fórum tivemos que tirar o cartório do fórum, do extrajudicial. Aí eu frequentava lá as regiões que o Zé Maria Siviero fazia, ele era presidente da Associação do Serventuário da Justiça, e frequentei várias reuniões lá, até fiquei muito amigo dele. E depois, quando vim para cá, frequentava mais já foi criada a ARPEN, né? E aí comecei a frequentar a ARPEN, aí eu entrei, tive que... Até droga eu encontrei no arquivo do cartório. Levei a polícia lá, polícia do 1º distrito aqui perto, né? Fui lá, peguei, delegado, tudo, os policiais fomos lá. O Nelson Jobim era ministro do Supremo. O mesmo que tinha, o senador que tinha relatado o processo, a gente entrou com pedido de suspensão, ele não se julgou suspenso. Ele julgou e confirmou o projeto dele, confirmou a gratuidade. Aí começou a luta para como é que ia sobreviver os cartórios de registro civil. Se fosse para recomeçar hoje, recomeçaria novamente em cartório. Porque eu tenho uma paixão por isso daqui, né? Nelson Hidalgo Moleiro, nasci em 16 de maio de 1948 e atualmente sou delegado registrador do 1º Registro Civil de Santos. Não, eu sou natural de Palmital, né, estado de São Paulo, e foi lá que eu entrei no Registro Civil. E aquele tempo foi em 63, os cartórios extrajudiciais funcionavam nos fóruns, né, nas cidades pequenas. E, por exemplo, o Registro Civil fazia o distribuidor, contador, partidor, avaliador e depositário público. O 1º, 2º tabelião fazia civil, criminal, trabalhista, fiscal. O registro de imóvel fazia menores e execuções criminais. E o fórum funcionava ali, né? O juiz promotor trabalhava lá e a gente era considerado funcionário da justiça, né? Mas, na verdade, a gente percebia salário do titular do cartório, que era porque não tinha, naquele tempo não tinha, o judiciário era ligado ao extra, né? Formava um cartório só. E depois, em 82, se não me engano, o Franco Montoro oficializou os cartórios, né? Quer dizer, ele oficializou o judiciário, quer dizer, tirou dos cartórios. Então, por exemplo, nós tínhamos o cartório em Palmital, todos no fórum tivemos que tirar o cartório do fórum, do extrajudicial. Eu tive que alugar prédio para o registro civil, o registro de imóvel teve que alugar, o 1º e 2º tabelionato teve que alugar, enfim, tivemos que sair do fórum, né? E eu, na época, agora não me lembro o nome do juiz, em 82, ele me escolheu para ser diretor dos cartórios no fórum, né? E aí eu fui diretor há uns tempos, mas eu estava ligado ao registro civil, trabalhava no registro civil também, aí era titular do registro civil. E aí
depois eu resolvi abandonar o judicial e fiquei só no extrajudicial. Aí foi quando eu fui, o primeiro cartório que eu fui titular, né, naquele tempo era oficial do Registro Civil, foi Palmital, a cidade onde eu nasci. E nesse período eu fui nomeado interino de um distrito lá, chama-se Platina. Tem até hoje o cartório lá, tem registro civil e tabelionato nesse cartório de Platina. Então eu ia de manhã lá para Platina, tinha ônibus, né? Ia de ônibus e voltava na hora do almoço e vinha trabalhar à tarde, em Palmital. Aí em 87, naquele tempo estava os concursos antes da Constituição de 88, os concursos eram regionais. Por exemplo, aqui em Santos, tinha um cartório vago aqui em Praia Grande, São Vicente, Guarujá. O concurso era feito na jurisdição de Santos, que era a que comandava todos os cartórios da região, né? Era feito no fórum, concurso. E aí eu fiz concurso, a jurisdição de Palmital era Assis. Aí eu fiz concurso para Assis, em Assis, para cartórios, né? E aí eu fui, porque aquele tempo era lista tríplice. Você podia escolher, você tinha que escolher 3 cartórios que você tivesse interesse, depois de aprovado, né? E aí esses 3 cartórios, outras pessoas também poderiam escolher os 3. E aí ia para o governador do estado, que na época era 88, era, acho que não me engano, Orestes Quercia, que era o governador. Aí, como eu morava em Palmital, eles perguntavam pra gente qual é o cartório que a gente preferia dos 3. E eu optei por Assis, porque eu tinha filhos pequenos na escola e tinha residência própria lá em Palmital, e eu não queria mudar, entendeu? De Palmital. Então eu fui para Assis, no Registro Civil de Assis. Aí fiquei lá, quando foi em 91, abriu um novo concurso já na nova Constituição, né? Porque parou os concursos, porque todos os estados tiveram que adaptar a legislação estadual à nova Constituição, né? Que alterou muita coisa. Aí eu fiz concurso já estadual e peguei, acho que foi 10º lugar no concurso. Passaram 346 naquele concurso. Era todas as naturezas. Não é que nem hoje que você escolhe uma natureza, né? Naquele tempo não, você prestava concurso para cartório. Se fosse aprovado, você podia escolher. Aí eu passei, né? Fiquei em 10º lugar no concurso e e acabei optando por Assis, por Santos, né? E aí eu assumi aqui em 92, faz 32 anos que eu estou aqui. E aí mudei para cá e estou aqui até hoje. Entendeu? Palmital é uma cidade de 20 mil habitantes, não tinha emprego. O meu irmão trabalhava, tinha um bar lá, um restaurante, né, dele, e eu ajudava lá. E tinha um irmão que hoje o primeiro substituto, naquele tempo era oficial maior, né? E eu tinha um primo que era oficial maior do registro de imóveis. E aí um dia ele foi lá em casa e falou para mim: você não quer trabalhar no fórum lá? Né? Aquele tempo era no fórum, né? Em 63. E eu falei: ó, eu quero, né? Não tinha emprego, só
ia para a escola e depois ia trabalhar no bar. Aí ele arrumou no registro civil lá para mim. Aí foi quando eu fui para o registro civil. Em 66 eu fiz aquele tempo, fazer um concurso para ser escrevente, né, no fórum. O juiz fazia uma espécie de uma audiência, chamava 2 notários ou registradores para examinar a gente, pediam para a gente lavrar, vamos dizer, no caso do registro civil, um termo de nascimento ou um termo de casamento, faziam perguntas, entendeu? E depois você passava, o juiz montava um processo, mandava para a corregedoria homologava a nomeação de escrevente da gente, que era escrevente habilitado, não podia assinar nada. Podia assinar, mas alguém tinha que subscrever. O titular do cartório tinha que subscrever. E depois passei a escrevente autorizado, né, em 67, acho que foi um período como escrevente habilitado lá, né. Depois, em 72, eu passei como substituto do oficial lá. Depois, em 82, saiu uma emenda constitucional, que tinha muito cartório vago naquele período, que não tinha concurso, né? Esse concurso era muito... dificilmente tinha concurso. E aí, saiu essa emenda constitucional, dizia o seguinte, que quem estiver num cartório vago e for substituto há mais de 5 anos, fica efetivado no cargo. Mas isso os grandes cartórios de São Paulo, os colegas, é que forçaram a barra para criar essa emenda constitucional. E aí favoreceu o Brasil inteiro, né? Tinha muitos cartórios vagos por morte, por aposentadoria, e eu fui efetivado em Palmital. Depois fiz concurso para Assis, né? Fui para Assis, fiquei 4 anos em Assis, mas esse eu não mudei, eu viajava. Depois fiquei 4 anos em Assis, em 91 abriu o concurso, né? Depois da Constituição. Eu fiz o 2º concurso. Aí aquele tempo era difícil, porque você vê, Palmital não tinha nada. A faculdade de Direito, eu fiz em Presidente Prudente, 150 quilômetros de Palmital. Então toda tarde a gente tinha um grupo lá, de 5, a gente ia para a faculdade em Prudente fazer Direito. E era tudo meio na raça, né? Então para mim fazer o concurso para vir para ir para Assis, eu levantava 4 horas da manhã, estudava até às 7, tomava banho, tomava café e ia trabalhar. Ia para o cartório. Mas sozinho, não tinha livro, não tinha recurso também, né, para comprar. Mas os advogados, juízes, promotor me ajudavam, né? E inclusive eu fui meu juiz lá, Dr. Celso Limonge, foi presidente do Tribunal de Justiça depois. O Dr. Irineu Antônio Pedrotti se aposentou como desembargador, foi juiz lá também. O Irineu tem uma história, nós temos uma história interessante. Eu era cartorário do Registro Civil e ele era escrevente do tabelionato de notas. Aí ele se formou em Prudente, também na mesma faculdade que eu. Aí ele saiu do cartório e foi advogar. E muito inteligente, né? Pessoa muito dedicada, criou uma clientela fantástica lá em Palmital, sabe? Mas ele queria ir, ele não queria ficar como advogado, aí ele fez concurso para juiz, passou, foi nomeado para Assis, que é a região dele lá, né? Família, tudo. Aí ele foi juiz em Palmital, onde eu, que tinha sido colega dele, passei a trabalhar com ele. Ele é juiz e eu era escrevente, era titular do cartório do Registro Civil.
Dr. Irineu Pedrotti. Muitos outros, o Dr. Euclides Benedito de Oliveira, que é jurista aí, acho que não sei se ainda é presidente da IBDEFAN, e também foi promotor lá em Palmital, depois veio e foi desembargador, né? Enfim, aí depois fiz o concurso, mesmo lá em Assis, aí já tinha lá uns caras lá, uns advogados curiosos lá, né? Que davam uma aula lá de concurso, assim, mas não sabia nada também, né? Porque o advogado conhece, de cartório, ele conhece a parte que ele atua, né? Mas a maioria, tudo ele não conhece, que nem a gente conhece. E aí eu acabei fazendo concurso e vim para... Fiz em 91, assumi em 92 aqui. E aqui estou até hoje. Aqui foi complicado. O cartório era ali, mais atrás, ali na mesma rua aqui. O cartório era um prédio, que nem um vagão de trem assim, sabe? 4 metros de largura e 50 e tantos metros de comprimento. E tinha o primeiro andar, mesma coisa. E a maioria dos funcionários trabalhava no primeiro andar. A quantidade de livros, tudo estava tudo no primeiro andar. E aí eu cheguei e entrei em exercício, né? Tomei posse em São Paulo na corregedoria. Depois o Dr. Miguel Petroni, que hoje é desembargador, é que me deu posse aqui, aliás, juiz corregedor do cartório. Ele que me pôs em exercício. Mas o cartório estava muito abandonado, entendeu? Tinha, assim, uns 40 livros no chão, não tinha armário. Porque interino, ele queria saber só de pegar o dinheiro, né? Ficar investindo, sabendo que ele não podia prestar o concurso, porque não era bacharel em direito. Então ele só sugou o cartório, né? E aí eu entrei, tive que... Até droga eu encontrei no arquivo do cartório. Levei a polícia lá, polícia do 1º distrito aqui perto, né? Fui lá, peguei, delegado, tudo. Os policiais fomos lá. O rapaz achou porque os cartórios naquele tempo, até uns anos atrás, né? Agora é tudo via internet, né? Em tempo real. Mas naquele tempo tinha a chamada comunicação, que era por carta. Então se fazia um casamento aqui, a pessoa era nascida em São Vicente, você tinha que mandar uma carta para lá, o colega de lá recebia e anotava no nascimento que a pessoa tinha casado. E o óbito era a mesma coisa, enfim, tudo que você fazia você tinha que comunicar por carta. E nós achamos no arquivo, que era muito grande, e ainda é grande, se vocês quiserem ver depois, vocês podem dar uma olhada, achamos 7 caixas dessas caixinhas de arquivo, cheias de cartas. Os caras arquivavam e não anotavam no livro. Todas as cartas sem abrir. Aí eu fui lá falar com o Dr. Miguel Petroni, que era o corregedor, né? Aí ele falou, olha, faz um inventário da situação do cartório. Porque eu sabia da situação, que eu via na correção que eu fazia, mas não tinha muito o que fazer, né? Porque ninguém queria para assumir, para tocar, porque não ia poder fazer concurso, então as pessoas não queriam assumir. E eu fui tocando até se venha o concurso. Agora eu vou ajudar, ele me ajudou muito. O Dr. Miguel Petroni me ajudou muito. E aí eu fui anotando aquelas cartas, né? Ele falou, vai fazendo o que entra, que está em dia, vai deixando em dia, né? E vai pondo o pessoal para anotar. Tinha 28 funcionários, eu chamei o interino e falei assim, olha,
desses 28 que eu cheguei, eu não conhecia ninguém. Então peguei uma folha de sulfite faltada, entreguei para cada um, falei, eu quero que vocês anotem aqui, ó, o nome completo, data de nascimento, local de nascimento, endereço, enfim, tudo, número de RG, tudo. Aí ele anotou, comecei a observar o pessoal, chamei o inteirinho e falei, olha, tem 28, eu quero que o senhor dispense esses 10 aqui. Dei a relação para ele, que não preenchia os meus requisitos. Falei, mas vai fazer falta. Eu falei, aí já é problema meu. Se for fazer falta, eu que vou resolver. E dispensou. E aí fiquei com 18. Fui ajeitando o cartório daqui, ajeitando dali. Eu, meus filhos, a minha ex-mulher, a gente se separou agora. Agora não, já faz tempo. A gente trabalhou até domingo aí para pôr o cartório em dia, entendeu? Foi complicado, paguei muita hora extra para os funcionários. Mas graças a Deus fomos superando, né? Aí fui comprando móveis, né? Eu também vim de lá do interior, não tinha muito recurso, né? Fui comprando devagar, ajeitando as coisas. E depois, em 2001, eu consegui esse prédio aqui, reformei, que estava bem estragadão, né? Aliás, os prédios do centro, não só daqui de São Paulo, de qualquer cidade, a maioria está bem judiado, né? Abandonado. Aí reformei aqui, era de um advogado, ele me alugou e eu fiz as instalações que estão aí, foi eu que fiz tudo. E aí montei uma equipe, esse que era interino, ele era oficial maior na época. Aí saiu a lei em 94, precisava ser bacharel em Direito para ser antigo oficial maior e passou a ser primeiro substituto. Aí eu falei, e agora, né? Eu sozinho, o doutor Miguel falou, você tem que arrumar, porque senão você não pode sair, você não pode tirar umas férias, você não tem substituto. Aí peguei, chamei os meus filhos, falei, ajuda aí, vamos, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho que mora em São Paulo, uma filha que mora em São Paulo. Meu filho é engenheiro, minha filha trabalha lá no Personalité na Paulista. E tem um filho que é engenheiro também, mas está lá em Milão, na Itália. Mudou para lá. E trabalha na Nestlé, né? Aqui trabalhava, e daí a Nestlé ofereceu um cargo para ele e foi embora. Aí reunimos lá, começamos a pensar em alguém da minha cidade que eu conhecesse. Aí chegamos no Evandro, que é o meu substituto até hoje, que ele tinha se formado em 93 e aí ele era bacharel, liguei pro pai dele, o pai dele falou, ele tá trabalhando aí, tá vendo lá uns escritórios de advocacia em São Paulo para trabalhar, né, como advogado e tal. Aí eu falei com o pai dele, né, se ele não teria interesse em vir para cá e tal. Aí ele veio aqui, se acertamos, ele não conhecia nada, morou na minha casa uns tempos, né, até se enturmar, né, e tá aí comigo até hoje, primeiro substituto. Depois eu trouxe também antes dele eu trouxe uma moça, mas ela não era bacharel, hoje ela é, mas a Cláudia, né, que é a segunda substituta. Então hoje eu tenho 5 substitutos, 4 são bacharéis, só uma moça que não é. Mas todos trabalham muito bem, são muito dedicados, né? Eu tenho uma equipe boa de funcionários, tem gente daqui, de São Vicente, de Praia Grande, de Cubatão, né? E hoje eu estou com 23 funcionários. Mas é uma boa equipe, a gente consegue levar tudo em ordem, né? Eu tive, acho que em 2014, uma correção geral aí de São Paulo, o doutor Nalini, que era o corregedor geral, e ele esteve aqui, fizeram a correção aí, deu tudo certo,
Nunca tive problema, graças a Deus, né? Experiência, né? A gente, muitos anos, sempre procura levar as coisas em ordem, né? E agora eu tenho um técnico em informática aí que trabalha para lidar com essas novidades tudo aí, que eu conheço muito pouco, né? Já a minha memória RAM já não funciona tanto, né? Mas é isso. E nesse período, no período que eu estava no interior, eu frequentava as reuniões da Associação do Serventuário da Justiça, que congregava todas as naturezas, né? E depois foi criando as naturezas, né? A ARISP, o Colégio Notarial, o Instituto de Protesto, o RTD, o Registro Civil, foram criando, especificando as naturezas, né? E aí eu frequentava lá as regiões que o Zé Maria Siviero fazia, ele era presidente da Associação do Serventuário da Justiça, e frequentei várias reuniões lá, até fiquei muito amigo dele. E depois, quando vim para cá, frequentava mais já foi criada a ARPEN, né? E aí comecei a frequentar a ARPEN, mas ainda fui uns tempos na Noreg. Já era na Noreg quando eu vim para cá. Noreg, se não me engano, é de 84, se não me engano. E aí eu frequentava lá as duas entidades. Depois criou o sindicato, também faço parte da diretoria do Sinoreg até hoje, né? Mas nunca fui presidente. Porque é complicado ser presidente, sabe? Porque você mora fora de São Paulo, e pra você ter uma noção, quando eu assumi a ARPEN em 2004, às vezes eu saía da ARPEN e ia tinha semana que tinha que ir 4 vezes por semana lá, na ARPEN, né? E às vezes saía da ARPEN, estava na estrada, tocava o celular, o corregedor quer ver o senhor. Aí dava meia volta no carro, voltava para São Paulo para ir na corregedoria. Bom, e virou, né? Depois, antes de mim na ARPEN, veio o Odélio, o Guedes, o Matheus, o Oscar, enfim, teve a história, né? E aí eu fiquei na ARPEN, continuei há vários anos lá, faço parte, sou conselheiro da ARPEN até hoje, né? E sou também do sindicato, fui conselheiro do IPESP, quando a entidade era orientada, dirigida pelos cartórios, né? Sempre tinha um notário, um registrador lá que era presidente da associação do IPESP. E também fiquei muitos anos lá. E na Noreg eu fiz parte na parte financeira lá, junto com o meu ilustre colega aí, que é um gentleman que eu considero, que é o Nivaldo Lucato de Souza Lucato, que é o terceiro delegado registrador aí do Registro de Imóveis, Santos. E o Ari era o titular, era presidente, parece que o Júlio de Osasco, acho que é Registro de Imóveis também, né? Era vice-presidente. Também fiquei lá 2 anos, né? Ajudando lá. E depois finalmente vim para cá. Foi criada a ARPEN, né? Iniciou lá com a primeira presidente, até cedeu espaço no cartório dela, porque não tinha sede, não tinha nada da ARPEN, né? A Marlene lá, cartório da aclimação, que é do Registro Civil. E depois veio o Guedes, veio o Matheus, veio o Odélio, veio o Oscar, eu, depois o
o Juca lá de Itu, Saulo de Jundiaí, o Chacon, e enfim, eu tive muita ajuda na Arpen do Rodrigo Valverde, que é tabelião lá em São Paulo também, né? E do Reinaldo Veloso, que está em Campinas hoje, né? Eles me ajudaram muito. Eu devo muito ao Alexandre, porque a gente começou a fazer curso no interior, a associação não tinha dinheiro. Então o Alexandre carregava caixa de sulfite nas costas para a gente chegar lá no lugar que ia ter o curso, arrumar mimeógrafo para imprimir as apostilas para distribuir para o pessoal. Então foi bem trabalhoso. A gente levava os peritos aqui de São Paulo, né, os peritos criminais, para fazer os cursos de documentoscopia, né, grafotécnica. E levamos para 20 e tantas cidades aí do interior, nós fizemos curso, fazia nas regionais, né? E o pessoal da regional ia tudo lá na regional para assistir o curso. E foi isso, a gente sempre lutou muito pela classe, né? Hoje já nós temos o Leonardo, né, de Ribeirão Preto, também foi presidente da Noreg, o Daniel lá de Ribeirão também, né, ele é segundo tabelião, também foi presidente. Patrícia Ferraz foi de Diadema, foi presidente. Enfim, esses eu ainda conheci, também tiveram outros, né, se não me engano, aí o colega aí de Santo André, que agora me foge o nome dele, e enfim, em resumo é essa aí mais ou menos a minha carreira cartorária. Isso aí foi uma luta danada naquela época, né? O nosso presidente da época da Arpen era o Antônio Guedes Neto, que era oficial do Registro Civil do Ipiranga e faleceu como oficial. E ele que encabeçou a luta, né? Por causa da gratuidade. Nós tivemos muitas reuniões em Brasília, fomos até em Salvador, em reuniões, e lutamos bastante. E depois o Cláudio Marçal, que é o Cláudio Marçal é um herói de cartório, presidente do sindicato, e ele é o 8º tabelião, terceiro tabelião, né? De protesto, de São Paulo, ali no Largo de São Francisco. E o Cláudio ajudou muito o registro civil, como ele ajuda todas as naturezas, né? Ele sempre está em Brasília, correndo atrás de uma coisa e de outra, de todas as naturezas. Defende aqui, defende ali, todas as naturezas. Mas olha, o registro civil, ele, o Guedes, Matheus, o Odélio, o Oscar, e eu também participei muito, né? A gente fizemos muitas reuniões em Brasília, na Assembleia Legislativa, para tentar, em princípio a gente não queria que entrasse a gratuidade, né? Mas daí aprovaram porque em Brasília aconteceu o seguinte, o Nelson Jobim, que era senador, fez o projeto da gratuidade. Ele que assinou, não sei quem que entrou lá, e ele foi o relator, e ele relatou favorável. Aí a hora que foi para o Supremo, porque nós
entramos com uma ação, né, para tentar dizer que era inconstitucional, porque a própria Constituição está lá no 236, que os oficiais e registradores e tabeliães receberão pelo serviço prestado. Agora, aqui, por exemplo, se você pegar livro antes da gratuidade, você vai ver que eu tenho uma média de 20% de atos de graça que a gente fazia aqui. A pessoa vinha, assinava uma declaração que a gente já fazia. Registro de nascimento, registro de óbito, casamento, certidões. Mas aí o projeto expandiu, né? Universalizou a gratuidade do nascimento e do óbito. Isso aí deixou a gente numa situação delicada, viu? Muito delicada. Porque, você vê, eu aqui perdi quase 60% da receita do nascimento e óbito, que era a maior receita minha aqui. E eu acredito que de todos os cartórios do estado, do Brasil, talvez. Mas aí, quando o projeto foi para o Supremo, a nossa ação, o Nelson Jobim era ministro do Supremo. O mesmo que tinha, o senador que tinha relatado o processo, a gente entrou com pedido de suspensão, ele não se julgou suspenso. Ele julgou e confirmou o projeto dele, confirmou a gratuidade. Aí começou a luta para como é que ia sobreviver os cartórios de registro civil. Teve colega que faleceu naquela época de tanto sistema nervoso. E aí foi quando entrou o Guedes no meio, né? O Darpen, Matheus, essas pessoas, Délio, Oscar, enfim, todo mundo que estava nas cidades maiores, e Campinas, Ribeirão, Itu, enfim, todo mundo entrou na briga por causa para achar um meio de ressarcir. E o Cláudio Marçal entrou junto nessa briga. E aí foi criado, eu não sei se foi o Cláudio, acho que foi o Cláudio que teve a ideia, ou o Guedes, de criar um percentual de todos os cartórios, 5%, da parte notarial, para o sindicato. Todos os cartórios têm que pagar os 5%. O sindicato recebe esses 5% e a gente passa todos os atos gratuitos feitos durante o mês, até o dia 5 do mês seguinte. Então eu recolho sobre os atos notariais, que é os atos que eu pratico, que é a procuração, firma, autenticação, apostilamento, né? Eu sou obrigado a recolher sobre esses atos, 5%. E os outros notários e registradores de imóveis, protesto, tabelião de protesto e pessoal de notas, recolhe 5% de tudo, né? Então o sindicato recebe isso, faz um prorata e até o dia 20 paga todo mundo, né? E é isso, mas a gratuidade foi terrível, viu? Porque a gente chegava lá, por exemplo, o Delfim Neto, que era ministro, ele falou assim, né, esse pessoal está chorando de barriga cheia, eles têm muita receita, mas ele não conhecia a natureza dos cartórios. Que a gratuidade pegou o registro civil e não os outros. Os outros até hoje fazem alguma coisa de graça, mas muito pouco, né? Mas o registro civil tem que fazer tudo, né? E depois saiu a lei que tinha que fazer casamento de graça para os pobres, né? Como era antigamente para o nascimento e o óbito. Aí a gente faz casamento de graça também. A pessoa chega, não pode pagar, apresenta, a gente pode exigir, dependendo se a gente achar que está havendo fraude, que a maioria é fraude, a gente exige até imposto de renda. Mas aí quando você exige imposto de renda, a pessoa vem e paga. Porque aí ela vai perceber que ela assinou um documento falso, que era o pedido de gratuidade, dizendo que não podia pagar. E aí teve caso aqui que o juiz mandou abrir até inquérito contra o casal, para apurar, porque praticou um crime de falsidade, né? Quando ele assinou o documento dizendo que era pobre e que não podia pagar. E é assim,
Tá até hoje aí, mas hoje a gente, graças a Deus, com o que o sindicato repassa, eu, por exemplo, aqui pago mais ou menos 1/3 da minha despesa, eu pago com o repasse do sindicato, né? E acredito que o registro civil todos assim, né? É o que, porque que nem nós tivemos um problema da pandemia, que desde de 82, quando eu assumi o cartório de Palmital, que era pequenininho, eu recolhia o Carnê-Leão. Valor pequenininho, mas recolhia. Fui para Assis, uma cidade maior de 100 e poucos mil habitantes, já recolhi um pouco mais. Depois vim para Santos, aqui recolho mais, né? E em 2020 eu fiquei 2 meses sem recolher nada do Carnê-Leão e 2 meses recolhi valores muito pequenos, né? Eu aqui, por exemplo, né? Aqui, bom, depois em 2021 começou a melhorar, em 2022 começou a obra do VLT aqui na rua. Aí esburaquearam tudo aí, pessoal de firma, autenticação, procuração, caiu, praticamente zerou aqui para mim. Por quê? Porque o pessoal, quando chovia, era um barro danado aí. Quando não chovia, era pó. Então os caras me ligaram: Nelson, enquanto não resolver isso aí, eu vou para outro cartório, que o secretário não quer ir aí, por causa da prisão dos advogados, né? Mandava o serviço para cá. Agora que terminaram a obra aí, foi praticamente 2 anos da obra, agora que está normalizando o serviço, né? Mas até então nós também sofremos, de 2020 a 2022 foi sofrido. Olha, eu, como um colega que lutou bastante pela classe, né? Eu lutei, principalmente quando eu estava na associação, né? E a gente levou aqueles cursos para o interior, que eu achei que foi importante, porque a criação da ARPEM foi um marco para o registro civil, porque o registro civil participava da Noreg, né? Mas não era a mesma coisa, né? Porque lá participavam todos, e daí os outros cartórios já tinham colégio notarial, tinha Arisp, né? E nós não tínhamos associação. E daí em 92 foi criada a ARPEM, né? Então a ARPEM foi um marco para o registro civil, porque ajudou muitos colegas, inclusive eu, né? E ajuda até hoje, que eles participam de muitos atos, né? As diretorias de hoje, e trazem novidades, né? Eu recebo revista da Noreg, que vem com muita novidade, né? Recebo revista do sindicato, revista da ARPEM, e então, mas eu gostaria sim que fosse um colega que batalhou bastante, né? E conseguiu melhorar bastante o serviço neste primeiro registro civil de Santos, né? Que era bem assim retrógrado, né? E modernizei bastante. Eu faço muito investimento em informática, né? Tudo que tem de novidade eu compro e invisto, né? E nós temos biometria aqui para reconhecer firma, que poucos tabelionatos têm, né? Eu tenho já tive casos de advogado do Gonzaga, que é o bairro lá da praia, né? Que é uns 4 quilômetros daqui, vir aqui. E meu conhecido, eu cheguei no balcão e falei: mas você está deixando lá os tabeliões lá próximo para vir aqui? Eu falei: eu venho aqui por causa da biometria. É mais segurança para a gente. Então,
eu queria ser lembrado dessa forma, como um colega que batalhou, como muitos outros, né? E procurou sempre ajudar bastante, orientando bastante os funcionários, né? Eu tenho vários funcionários que saíram daqui para advogar, né? E então é isso aí, em resumo é isso. Ah, com certeza, né? Eu, se fosse para recomeçar hoje, recomeçaria novamente em cartório, porque eu tenho uma paixão por isso daqui, né? Que é há mais de 60 anos praticamente, a gente auxiliar, que lá no interior podia entrar menor, né? Eu entrei com 14, 15 anos em cartório, não tinha registro, não tinha nada. Só fui ser registrado lá quando eu completei 18 anos. E não ganhava nada também, é só um presentinho, só para garantir o emprego que eu entrei lá, né? Mas então eu tenho muito amor, né, a cartório, né? Cartório, o registro civil principalmente, né? Porque é a minha natureza, mas eu gosto de todos os colegas de todas as naturezas, né? E desejo muito sucesso para todos, né? E que os cartórios vão cada vez mais avançando na tecnologia, que hoje é tudo, né?